O embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, recebeu na tarde desta segunda-feira um grupo de jornalistas angolanos para, em conferência de imprensa, abordar aspectos relacionados com a cooperação bilateral entre Angola e Portugal, a visita de Estado do presidente João Lourenço a Portugal no período de 22 a 24 de novembro e aspectos ligados à vida da comunidade angolana residente em Portugal. A todos as boas-vindas. E muito obrigado por estarem aqui presentes. Como sabem, vai realizar-se dentro de alguns dias a visita de Estado de Sua Excelência, o Presidente João Lourenço, a Portugal. É uma visita muito importante para as relações entre os dois países. Posso dizer que as expectativas positivas são muito grandes, de todos os quadrantes, e temos a certeza que vai ser uma visita muito importante para as relações entre os dois países. Do modo geral, há um sentimento muito positivo. Esta visita, portanto, há grande receptividade para a realização desta visita e, naturalmente, que o novo clima que há nas relações e a dinâmica que o nosso processo interno está a ter, que é apreciado, no modo geral, pela sociedade portuguesa, vai naturalmente motivar ainda mais as relações entre os dois países. O novo momento da relação luso-angolana tem vindo a ser definido pelos dois países como muito bom. Carlos Alberto Fonseca diz que neste momento não existem fracturantes nas relações entre os dois países. Penso que, e posso dizer-vos que neste momento não há questões fraturantes nas relações entre os dois países. As relações estão boas, muito boas. Há um entendimento e uma compreensão de ambas as partes para que os problemas que existam num ou noutro país. É natural que existam problemas de atrasados no pagamento de dívidas, não só o pagamento de dívidas, isto relativamente às obras prestadas ao Estado, mas também existe relativamente às transferências de pagamentos feitos e autorizados, mas todos nós sabemos porque é que isto existe. Não é uma questão que se cinge aos empresários portugueses em especial, é a situação que o país vive. O país sofre uma carência de moeda externa. Sabemos todos quais são as razões do país, a queda do preço do petróleo e outros fatores levaram a que essa situação exista. Naturalmente, essas situações são situações conjunturais, são situações que existem, não existiam antes, existem e naturalmente depois vão deixar de existir. São situações que vão ser superadas. As expectativas em torno da visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal e as áreas em que estas se poderão intensificar mereceram também destaque na abordagem do embaixador de Angola em Portugal. Sr. Embaixador, Ramiro Galeano, Vivências Expressivas. O novo momento da relação luso-angolana tem vindo a ser definido após a visita do primeiro-ministro português António Costa a Angola como muito bom. Acabou irritante, muito irritante, e como disse o embaixador, já não há nenhuma questão fracturante nas relações entre os dois países. A questão que me coloca é esta: que expectativas existem para o reforço da cooperação e em que áreas esta se poderá intensificar com a visita agora do presidente João Lourenço? Há expectativas, naturalmente, que são grandes, muito grandes, quer de um lado, quer do outro, e elas têm a razão de ser devido às grandes potencialidades que existem, quer em Portugal, quer em Angola, de desenvolverem uma cooperação mutuamente vantajosa e uma cooperação muito frutífera. Sabemos qual é o nível de cooperação que há entre os dois países, não só apenas ao nível do comércio, mas também ao nível das mais diferentes relações. São dois países que têm muitas afinidades e também interesses comuns. E, naturalmente, que tudo isto são potencialidades que devem ser exploradas. Naturalmente que essas potencialidades não estão completamente exploradas, é óbvio, como também não são exploradas as potencialidades de qualquer país, há sempre mais e cada vez mais, e é precisamente este mais e cada vez mais que vai motivar e vai naturalmente incentivar para que esta visita venha a dar um grande impulso para as potencialidades que existem. Posso dizer que as potencialidades existem em todas as áreas, e todas as áreas são prioritárias. Devemos ter em conta que do nosso lado existe, portanto, o interesse na diversificação da economia. Portanto, tudo que é diversificação da economia são potencialidades que existem, e Portugal tem disponibilidade para estas áreas, que constituem as nossas, portanto, prioridades de diversificação da economia.
Angola tem a segunda maior comunidade estudantil estrangeira em Portugal, depois do Brasil, e a situação dos estudantes angolanos em Portugal mereceu também um esclarecimento do diplomata angolano. Bem, em relação aos estudantes, eu posso acrescentar o seguinte: nós temos aqui estudantes que vêm, têm bolsa do Estado angolano, e há estudantes que vêm por conta própria. Portanto, dos bolseiros. Naturalmente que os bolseiros atravessaram um momento de algumas dificuldades, nós sabemos quais são as razões, não será necessário voltar a enumerá-las. Há os estudantes que vêm por conta própria, naturalmente alguns têm menos dificuldades porque têm disponibilidade, outros se calhar têm mais dificuldades porque é um esforço acrescido que fazem para poder estudar, quer numa ou noutra situação, pois o apoio e o acompanhamento deve ser dado e vai ser dado pelo setor respectivo aqui, que está aqui a funcionar na Embaixada. Este apoio e este acompanhamento está a ser dado. Naturalmente que a formação de quadros, que é um aspecto, um fator estratégico para o nosso desenvolvimento, vai merecer, naturalmente, toda a atenção que merece e que é necessária. Naturalmente que esta questão é uma questão que poderá ser tratada, não posso dar detalhes da agenda das conversações, mas naturalmente que, sendo esta questão uma questão importante para o nosso desenvolvimento, que vai merecer, naturalmente, a devida atenção. Os doentes angolanos a receber tratamento em Portugal têm-se queixado da falta de apoio do Estado angolano em termos de assistência médica e medicamentosa, questões de habitabilidade e bem como a dívida do Estado angolano com as autoridades portuguesas. Nós sabemos que a questão dos doentes em Portugal é uma questão que tem suscitado, e naturalmente, grande preocupação da parte das nossas autoridades, grande preocupação também aqui desta missão diplomática. E isto deve-se, em grande parte, como sabem, à dívida que Angola tem para o pagamento do atendimento a esses doentes. Sabem que a vinda desses doentes implica um esforço, implica, portanto, bastante grande, e não é apenas a questão do tratamento, tem a ver com o tratamento, com o alojamento, etc, etc. E se consegue cuidar de um aspecto, há outro aspecto que falha, há as dívidas que se acumulam, dadas as dificuldades que o Estado tem em poder pagar, portanto, todos os custos inerentes a este processo, cria naturalmente dificuldades também para a situação dos próprios doentes. Há um esforço do pessoal que cuida desta questão, mas naturalmente o esforço às vezes não consegue atingir o nível que se quer, porque muitas vezes não depende do atendimento que é feito. Vocês podem calcular que quando há dificuldades financeiras, pois toda esta dificuldade se repercute de maneira diferente, portanto, no atendimento das necessidades imediatas. Dizem muito bem que a dívida vai aumentando e ela só vai diminuindo na medida das nossas possibilidades de pagamento. De vez em quando tem havido um esforço e tem sido feito pagamentos, na medida do possível. Presumo eu, uma vez que o pagamento aqui depende da nossa capacidade financeira e isto é tratado ao nível, portanto, do Ministério das Finanças, consoante as prioridades, naturalmente. Há prioridades e prioridades. Esta é uma prioridade premente também e acredito que seja por essa razão que volta e meia é feito este exercício, este esforço de pagamento. Naturalmente que, do nosso ponto de vista, achamos que deve ser um esforço cada vez maior. E se formos a ver, todos os setores, todas as áreas pedem sempre um esforço cada vez maior para a sua área. E também, em relação a essa questão, nós fazemos também um apelo para um esforço cada vez maior, na esperança de que sempre haverá uma maior possibilidade, não é? Possibilidade. Essa é a nossa expectativa. Mas, realmente, a possibilidade depende, muitas das vezes, entre a vontade e a capacidade real de satisfazer essa necessidade. Quais são atualmente os principais desafios e oportunidades para as empresas portuguesas que pretendem investir em Portugal e a questão da certeza jurídica foram também destacadas na conferência de imprensa? De facto, é bom para os dois países, é bom para nós e é bom para os portugueses. Na cena desta questão, é uma coisa que se chama confiança, principalmente a confiança jurídica, que os empresários portugueses muito falam. Angola, por exemplo, está no lugar 175 no ranking de melhores países para se fazer negócio à escala mundial. E então a mensagem é que nesta visita o Sr. Presidente terá um encontro com empresários portugueses e a questão é quais são atualmente os principais desafios e oportunidades para as empresas portuguesas, para os empresários portugueses que pretendem investir em Angola. O Presidente já disse que quer uma relação, não quer comerciantes como era no passado, quer agora investidores.
Pois, falou na questão da certeza jurídica, falou na questão da confiança, não é? Confiança Jurídica para os empresários investirem, no caso de investir. Eu iria fazer uma pergunta. Acha que há alguma diferença entre a percepção de um investidor estrangeiro e de um investidor nacional? Agora, vou lhe dar a resposta. O Executivo está a desenvolver ações muito sérias, muito fortes, para realmente dar a confiança ao investidor, dar segurança e condições para que a economia possa ter o arranque que necessita. Isso implica naturalmente pela criação da certeza jurídica. A certeza jurídica no país coloca-se tanto para um investidor estrangeiro como para um empresário nacional. Portanto, as medidas que o Executivo está a tomar é precisamente para dar certeza jurídica para os investidores. Investidores privados, sejam investidores nacionais, sejam investidores estrangeiros. Há um interesse muito grande dos portugueses em relação a Angola. E, naturalmente, passa também pelo interesse pelo empresariado. Naturalmente que o país, Angola, tem potencialidades, eles têm, portanto, disponibilidade, têm capacidade para poder fazer investimentos. E, naturalmente, esta complementaridade é motivo para que este interesse, pois, seja um interesse bastante acentuado. A questão da simplificação e facilitação na obtenção de vistos de entrada para a República de Angola foi um dos temas abordados nesta conferência de imprensa e mereceu uma explicação do diplomata angolano. Esta é a questão dos vistos, é uma questão que é muito antiga, sempre houve queixas. Bem, eu posso dizer-lhe que a questão da obtenção de vistos, eu pergunto se conhece algum país onde os viajantes querem ir para um país, se muitos deles também não se queixam. Por razões várias. Naturalmente que a questão da burocracia constatou-se e constata-se ainda, em alguns aspectos, para a concessão de vistos. E naturalmente que estes entraves, estas dificuldades, a burocracia, não apenas na concessão de vistos, não quer que seja, na prestação do serviço público. A burocracia exagerada, quando ela é desmotivada, quando não se justifica, e às vezes quando é feita com outras intenções, que todos nós sabemos, pois isto cria sérios problemas. Em relação à questão de vistos, pois medidas estão a ser tomadas, e foram tomadas já, estão a ser tomadas, para desburocratizar a concessão de vistos. Portanto, a facilitação de vistos é uma realidade já, em alguns aspectos. Noutras, as medidas estão a ser tomadas e estão a ser implementadas, e posso dizer-lhe que essa questão da concessão de vistos é uma questão que, se não está completamente ultrapassada, está em vias de estar ultrapassada a muito breve trecho. A diáspora angolana residente em Portugal e a expectativa em torno da visita do presidente angolano João Lourenço, bem como o encontro com a comunidade marcado para 23 de novembro, merecem também destaque na conferência de imprensa do embaixador angolano, exaltando também o papel determinante de uma das comunidades angolanas mais representativas no mundo. Um grande momento, portanto, nas relações entre Angola e Portugal, entre os angolanos e os portugueses, a visita do Sua Excelência o Presidente João Lourenço a Portugal. Uma visita muito aguardada, uma visita que gerou e gera grandes expectativas positivas. Expectativas positivas. E, naturalmente, nós estamos alguns dias para que essas expectativas, portanto, se realizem e se consumam. E creio que o optimismo é grande em todos quantos esperam que essa visita tenha lugar e vai ter lugar. Em 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países, Carlos Alberto Saraiva de Carvalho Fonseca é o nono embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola em Portugal. Vindo depois de Adriano Sebastião, primeiro embaixador de Angola em Portugal, de 1978 a 82, Fernando José de França Dias Van Dunen, de 1982 a 85, Mauete João Batista, de 1985 a 89, Rui Alberto Vieira Dias Mingas, embaixador de Angola em Portugal, de 1990 a 1995, José Gonçalves Martins Patrício, embaixador de 1995 a 1999, Osvaldo Serra Van Dunen, de 2000 a 2002, Assunção Afonso de Souza dos Anjos,
de 2003 a 2009, e de José Marcos Barrica, de 2009 a 2018. Numa conferência de imprensa dedicada à comunicação social angolana, o embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, falou dos principais assuntos que estarão em discussão durante a visita de Estado que o presidente angolano João Lourenço fará a Portugal. Nomeadamente os encontros que terá com o seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa, mas também momentos de muito destaque como o discurso solene que fará na Assembleia da República Portuguesa, mesmo com a entrega das chaves da cidade de Lisboa, que será feita então pelo Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E também destacou aqui o encontro que o Presidente João Lourenço terá com a comunidade angolana residente em Lisboa, uma das comunidades angolanas mais representativas pelo mundo. Grande expectativa em torno desta visita que começa já a agitar aqui os meios de comunicação social, da política e a própria comunidade civil. As imagens são de Romão Alves, Armindo Laureano, a Vivências Press News, na Avenida da República, em Lisboa.